Olá, graça e paz a todos os irmãos que estão nos assistindo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a mente e nós vamos relacionar isso com a terceira mensagem angélica. Como nós vamos ver neste vídeo, a justiça pela fé e a vitória sobre o pecado, ele tem mais a ver com a mente do que nós imaginávamos. Ele é mais uma questão mental do que nós pensávamos. E nós vamos, no final, falar sobre medidas práticas para que nós consigamos ter a vitória, e isso relacionado à mente. Como nós vamos ver, como nós já sabemos, o grande conflito ele ocorre na mente, na cabeça de cada pessoa é que está acontecendo o Armagedon. A guerra entre Cristo e Satanás ocorre na mente de cada um. E nós entendermos essa batalha, como ocorre e como vencer essa batalha, é de extrema importância para o povo de Deus. O segredo da vitória é o que Paulo falou em Filipenses. Tendes a mesma mente que houve também em Cristo. Para começar este tema, nós primeiro precisamos entender a linguagem bíblica. Muitos já sabem, mas nós precisamos reafirmar. Para entender a Bíblia, nós precisamos saber que muitas das vezes, quando ela fala do coração, ela está falando, na verdade, da nossa mente. Nós vamos ver um exemplo aqui em Zacarias, que diz assim: e nenhum de vós imagine no seu coração um mal contra o seu próximo. De forma que, como que nós podemos imaginar alguma coisa no nosso coração? Isso não é real. Portanto, o coração ele é uma ilustração e uma imagem da mente. Nós não devemos imaginar nada contra o nosso próximo na nossa mente. Nós vamos ver agora a relação entre a obediência e a nossa mente. Testemunhos para a Igreja diz assim: se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos juntos, eles formam quem nós somos. Qual a moralidade que nós vamos ter? De forma que a obediência que nós prestamos a Deus, ela é o produto, ela é o fruto, ela é a consequência dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Desejado diz assim: toda a verdadeira obediência vem do coração. Ou seja, toda obediência, ela vem da nossa mente. Paulo, ele vai dizer assim em Romanos 8: pois os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então Paulo ele demonstra neste verso de Romanos que aqueles que são da carne têm a mente na carne. Ou seja, ele está relacionando as nossas obras com a nossa mente. Aquele que produz obras da carne, aquele que faz as obras da carne, aquele que cede às suas paixões, às suas inclinações, aquele que permanece em desobediência a Deus, é porque a mente dele está nas coisas da carne. De forma que aquele que produz os frutos do Espírito, ele tem a mente do Espírito. E Paulo ele continua dizendo assim: porquanto a mente carnal é morte, mas a mente espiritual é vida e paz. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Então ele está dizendo que a mente carnal ela é morte, porque a mente carnal, a consequência dela são frutos carnais, são obras carnais. O fruto da mente carnal é desobediência à lei de Deus. Por quê? Porque a mente carnal ela está em oposição contra a lei de Deus. De modo que não há solução para a mente carnal. Ela precisa ser destruída. Nós precisamos tirar a mente carnal de nós e colocar a mente de Cristo.
E é por isso que o Paulo ainda diz assim em Romanos 12, verso conhecido: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos para a renovação da mente. A mente carnal, ela precisa ser destruída e colocada à mente de Cristo. E somente assim nós vamos experimentar a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus na vida de cada um de nós. Isso só vem com a separação do pecado, de forma que separar do pecado requer renovação da mente. Nós precisamos fazer a aliança com Deus, a aliança eterna, o pacto eterno. E sobre isso, Paulo também diz qual é esta aliança. O que Deus faz em nós? Porei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Deus, ele nos promete colocar, imprimir a sua lei, a sua vontade na nossa mente. Ellen White, ela também diz assim: Deus requer a completa entrega do coração, ou seja, da mente, antes que possa ocorrer a justificação. Ou seja, antes que nós sejamos justificados por Deus, Deus espera que nós entreguemos a nossa mente totalmente a Ele, para que Ele faça a vontade dEle. Se nós não entregarmos o nosso ser, a nossa mente, Ele não pode nos justificar. Mais uma vez, perceba, a justiça pela fé, ela é uma questão mental. E o texto continua: e para que o homem conserve essa justificação, tem de haver obediência contínua, mediante ativa e viva fé, que opera por amor e purifica a alma. E como nós vamos ver logo em seguida, a fé é um trabalho mental. De forma que, para nós sermos justificados, nós precisamos entregar a mente. E para nós continuarmos na justificação com uma obediência contínua, nós precisamos também ter um certo trabalho mental. Agora uma pergunta: como se vence o pecado? A Bíblia diz em Romanos 5, verso 1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ellen White diz: a fé é o meio e não o fim. Ou seja, a fé, ela é o meio de nós alcançarmos a paz com Deus. A fé, ela é o meio para nós sermos salvos. A fé é o meio para nós sermos obedientes a Cristo. Ela é o meio, ela não é o fim. Ela é o meio. Ela é um instrumento pelo qual nós alcançamos a paz com Deus. De forma que a justiça pela fé, a justificação pela fé, ela é o mesmo que ser inocentado por Deus através da fé. Ela é o mesmo que ser justo pela fé. Ela é o mesmo que ser obediente pela fé. E ela é o mesmo que ser como Jesus pela fé. Tudo isso é justiça pela fé. Tudo isso é a mesma coisa. Está querendo dizer a mesma coisa. Agora, eis a pergunta: o que é fé? Tem essa definição de Ellen White que eu achei muito interessante. A fé em si mesma é um ato da mente. A fé em si mesma é um ato mental. Ela é um trabalho mental que é feito por nós através de Deus. Entender como a fé ela é, o que é a fé, isso vai nos ajudar a exercer uma verdadeira fé. Este outro texto diz: devemos treinar a alma a ter fé em Deus. De forma que a fé é um ato mental que evolui, que se desenvolve com treinamento mental, com disciplina mental.
De forma que a justiça pela fé, nós poderíamos dizer que é a mesma coisa que ser inocentado pela mente, visto que a fé é um ato mental. É o mesmo que ser justo através da mente. É o mesmo que ser obediente pela mente. É o mesmo que ser como Jesus pela mente. Ou seja, a mente é um instrumento pelo qual nós nos tornamos semelhantes a Cristo. A mente é um instrumento pela qual nós conseguimos obedecer a Deus. É pela mente. De forma que ter a mente de Cristo é o mesmo que ter a fé de Jesus. Porque se a fé é um ato mental, então ter a mente de Cristo é ter a fé de Jesus. E este é o centro da terceira mensagem angélica: guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Há uma pergunta: o que é ter a mente de Cristo? O apóstolo Paulo diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Paulo ele disse: nós recebemos o Espírito Santo, de forma que nós temos a mente de Cristo. Assim nós podemos concluir que ter a mente de Cristo é ter em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo, como nós vamos ver, ele age na mente. Ter a mente de Cristo é ter o Espírito Santo. Ter a fé de Cristo é ter o Espírito Santo. E agora nós perguntamos como nós obtemos esta mente, que seria o mesmo que dizer como nós obtemos o Espírito Santo. Bom, primeiro passo: todo o que pede, recebe a mente de Cristo. Jesus ele disse: se nós que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o Pai Celestial não nos vai dar o Espírito Santo a todo aquele que pede. Então, todo aquele que pede a mente de Cristo, Deus, ele concede. Ele dá. E ele não demora para dar, ele dá naquele momento. Só que para que isso se cumpra, entra o segundo passo. Nós precisamos crer que nós recebemos a mente de Cristo. Só recebe a mente de Cristo aquele que crê. De forma que só recebe a promessa o que crê na promessa. Se Deus prometeu nos dar a sua mente, se Deus nos prometeu dar o Espírito Santo, nós precisamos crer que nós recebemos. As promessas só são reais para aquele que tem fé. É por isso que Paulo fala em Hebreus, no capítulo 11, que todo aquele que se achega a Deus, ele precisa ter fé. Nós precisamos crer que nós recebemos e que Deus cumpre a sua promessa. E então depois entra o terceiro passo. E este é o mais difícil e é o que eu quero dar mais ênfase neste estudo, que é não perder a mente de Cristo. Ou seja, que depois que nós pedimos, depois que nós recebemos e cremos que nós recebemos, nós precisamos não perder essa mente. A mente carnal, ela sempre luta para voltar a aparecer na nossa cabeça. Agora, o que é perder a mente de Cristo? Paulo ele diz em Romanos: digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo a minha consciência no Espírito Santo. Ele está falando que o Espírito Santo ele dá testemunho na consciência. Ellen White ilustra claramente o que Paulo quer dizer. Ela diz: a consciência é a voz de Deus, ouvida em meio ao conflito das paixões humanas. Ou seja, o Espírito Santo ele trabalha na mente. Ele fala na nossa mente. Ter a mente de Cristo é receber o Espírito Santo. E ele está falando lá dentro do que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, como nós devemos agir, nos ajudando a escolher as escolhas certas, nos ajudando a obedecer da forma certa. Ele está agindo lá dentro. Entendendo isso, nós entendemos que perder a mente de Cristo é rejeitar o Espírito Santo
falando na nossa consciência, falando na nossa mente. Isso é perder a mente de Cristo. E nós precisamos entender que quando nós perdemos a mente de Cristo, quem ocupa a nossa mente é a mente carnal. E aí nós passamos a transgredir. É o momento em que nós pecamos, porque nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Devemos lembrar este texto, devemos treinar a alma a ter fé em Deus. Ou seja, nós devemos treinar a alma, nós devemos treinar a mente em ter fé, ou seja, se fixar no Espírito Santo, crendo na atuação dele, atentos, ouvindo a atuação. Mas é uma questão de treino, uma questão de trabalho e de esforço mental. Para a vitória sobre o pecado, para a vitória sobre o diabo e as suas obras em nós, nessa terra, Deus, ele nos deixou armas. E a arma poderosa é o que Paulo vai dizer. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então o segredo da vitória é esse. Essa é a arma poderosa que Deus nos deu. Levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Agora, o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que todo o nosso pensamento, ele deve estar em cativeiro. Ele deve estar preso. Ele deve estar acorrentado à obediência de Jesus. De modo que todos os nossos pensamentos, eles precisam ser baseados naquilo que Cristo obedecia. E para isso nós precisamos ter aqui um trabalho mental de pensar o que Jesus faria, como ele procederia em todas as nossas ações. Isso só é possível, irmãos, com uma conexão com o céu. E essa conexão, ela é uma conexão mental. A vitória está em estar conectados mentalmente com o céu. Em Hebreus, no capítulo 4, Paulo ele diz: porque aquele que entrou no seu descanso, no descanso de Deus, também cessou as próprias obras. Deus, ele nos oferece um repouso, um descanso. Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, Deus está oferecendo em Cristo descanso para cada um de nós. E isso porque o pecado, ele traz miséria. O pecado, ele traz tristeza. O pecado, ele traz todas as mazelas que acometem nós e este mundo. E Deus, ele quer nos dar o descanso do pecado. Ele quer nos dar o repouso. Paulo, falando sobre esse descanso em Hebreus, ele diz assim: porque aquele que entrou no seu descanso, no descanso de Deus, também cessou as suas próprias obras. Ou seja, Deus, ele está prometendo que nós, ao entrarmos neste descanso, nós vamos cessar as nossas próprias atitudes, que são atitudes carnais. Nós vamos deixar de agir segundo a carne. Ou seja, nós vamos passar a obedecer a Deus e fazer o que agrada a Ele, vencendo o pecado. Mas para isso, nós precisamos entrar no seu repouso, no seu descanso. E como será que nós entramos? Nós vamos ver que isso está relacionado com a mente. Em Êxodo, Deus diz assim para Moisés: e ele disse: minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Ou seja, o descanso, ele é consequência da presença de Deus estar conosco. Deus disse: a minha presença, ela vai estar com vocês e você vai encontrar descanso. Só há descanso na presença de Deus. Deus, ele precisa estar junto conosco. Mas nós encontramos o descanso quando nós temos a percepção da presença de Deus. O que Deus disse a Moisés foi a mesma coisa que ele falou para Abraão. O Senhor lhe disse:
Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. A perfeição ela é encontrada e alcançada quando nós andamos na presença de Deus. E nós andamos pela fé. Nós andamos através de um trabalho mental. Nós precisamos disciplinar a mente a ter consciência da presença de Deus. Nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que fizeram isso. O primeiro exemplo é Moisés. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés ele conseguiu vencer e prevalecer e ser um homem que suportou tantas agrúrias do povo de Israel, tanta murmuração, e conseguiu vencer o faraó do Egito, porque ele permaneceu como que vendo o invisível. Ele via pelos olhos da fé, ele via pelos olhos mentais, os olhos da mente. Ele via a presença de Deus. Ellen White fala que todos os acontecimentos, as coisas que aconteciam, ele via a providência de Deus movendo as coisas. Ele entendia isso pela fé. Ao aprendermos a ficar firmes, como que vendo aquele que é invisível, seremos mudados à imagem de Cristo. Se nós fizermos o que Moisés fez, nós vamos ser transformados à imagem de Jesus. Nós vamos ser como Jesus. Então, se nós permanecermos vendo o invisível, nós vamos ser como Jesus. Um outro exemplo muito conhecido, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus como? Enoque via Deus ao seu lado somente pela fé. Enquanto empenhados em seu trabalho diário, elevem a mente a Deus em oração. Foi assim que Enoque andou com Deus. Andar com Deus significa estar com a mente ligada ao céu. A nossa mente, ela precisa estar ligada ao céu. E a consequência disto é não pecar. A consequência disto, desse ato mental, é ser justificado, é ser inocentado, é ser justo, é ser obediente, é ser como Cristo. Nós vamos ver agora alguns textos do Espírito de Profecia. Nossa mente toma o nível daquilo em que os nossos pensamentos se demoram. E se pensarmos em coisas terrenas, deixaremos de receber a marca do celestial. O que a nossa mente se demora é aquilo que nos transforma. É aquilo que nós somos. O que pensamos é o que nós somos. Se a nossa mente passa a maior parte do dia em coisas terrenas e mundanas, o nosso ser será terreno e mundano. E se consentirmos, Ele, Deus, por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito com tanta conformidade com o seu querer, que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo os nossos próprios impulsos. Olha que promessa deste texto. A mensageira do Senhor diz que se nós fazermos algo, obedecer a Deus vai ser nada além de seguir os nossos próprios impulsos. Olha que promessa maravilhosa. Quem não quer que os seus impulsos sejam a obediência a Deus? Portanto, como o texto começa? Ela começa assim: se consentirmos, se nós deixarmos. E isto é um trabalho mental. Por quê? Porque como nós vimos, o Espírito Santo, ele trabalha na mente. E se nós deixarmos, o Espírito Santo, ele vai fazer a sua obra perfeita. Se nós deixarmos, como o texto diz, ele vai se identificar tanto com os nossos pensamentos, com os nossos ideais. E ele vai dirigir tanto a nossa mente,
e o nosso espírito em tanta conformidade com o seu querer, que o nosso impulso será a obediência. Mas nós precisamos aprender a deixar na mente o Espírito Santo fazer a sua obra. Isso é permanecer com a mente de Cristo. Este outro texto também desejado, ele vai dizer algo neste mesmo sentido. Não podemos discernir o caráter de Deus ou aceitar a Cristo pela fé, a menos que consintamos em levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A todos quanto assim fazem, é o Espírito Santo dado sem medida. Ser completo, cheio do Espírito Santo, é assim todo aquele que aprendeu a levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E veja só a seriedade do texto. Ela diz que nós não vamos discernir o caráter de Deus e nem aceitar Cristo pela fé. Ou seja, se nós não aprendermos a fazer isso, não há justiça pela fé. Não há vitória sobre o pecado. É muito conhecida a parábola da videira, no qual Cristo ele fala sobre permanecer nele. E nós vamos ver que este permanecer é um ato mental também. Essa permanência, essa ligação, assim como o ramo e a videira, é uma questão mental. Permanecer em Cristo é preferir unicamente a disposição de Cristo, de maneira que seus interesses sejam identificados com os vossos. Permanecer nele, ser e fazer unicamente o que ele quer. Tais são as condições do discipulado. E a menos que elas sejam cumpridas, nunca podereis achar descanso. Permanecer em Cristo é preferir unicamente o que Cristo preferia. É desejar o que Cristo desejaria. E isso é, em outras palavras, levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. É pensar o que Cristo obedeceria, o que ele faria nessa situação. Nós vamos agora ver medidas práticas para a transformação da nossa mente. Nós já entendemos, a justiça pela fé, ela é totalmente uma questão mental. O grande conflito, ele é uma questão mental. E a nossa obediência, ela está em total ligação com a mente. Ser justificado, ser transformado, ser redimido é um trabalho mental. E agora nós vamos ver medidas práticas que vão nos auxiliar nisso. E a primeira medida é comunhão. Não há como estar conectado com Deus se nós não tivermos momentos de comunhão. Contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Contemplando, irmãos. E isso requer tirar tempo. Requer tirar tempo contemplando, olhando coisas espirituais. Olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Ao se demorar a mente sobre Cristo, é o caráter moldado à semelhança divina. Se olharmos ainda que por um momento para o sol em sua glória meridiana, ao desviarmos os olhos, em tudo que olharmos, aparecerá a imagem do sol. O mesmo se dá quando contemplamos a Jesus. Tudo para que olhamos reflete sua imagem, o sol da justiça. Se nós não passamos tempo contemplando coisas espirituais, nós não conseguiremos ter a mente de Cristo. Como eu quero levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo, se eu estou totalmente atarefado e não tenho tempo para saber qual é a obediência de Cristo? Como nós já lemos, nós vamos ser aquilo no que a nossa mente demora. E a comunhão, o estudo da palavra de Deus,
O estudo do espírito de profecia que nos fala sobre o amor de Deus, ele nos ensina quem é Cristo. Todas as histórias bíblicas, mesmo as profecias, elas nos ensinam quem é Cristo. E se nós tirarmos um tempo para contemplar estas coisas, isso vai ficar na nossa mente durante o dia. Para uma renovação da mente, é extremamente importante a comunhão. A segunda medida para vencer o pecado através da mente é disciplina mental. Esforcemo-nos, portanto, para entrar naquele descanso. E nós já vemos aqui que não é sem luta. Essa disciplina mental para se fixar nas coisas celestes, para manter a mente conectada com o céu, para manter a presença de Deus diante de nós, como ele falou, anda na minha presença e ser perfeito. Minha presença irá contigo e encontrarás descanso. Para manter a mente nisto, nós precisamos de disciplina mental. E ela vem somente com esforço. Realmente é um trabalho. E não é um trabalho fácil. Mas precisamos trabalhar isto com a ajuda de Deus. Cumpre-nos exercitar, disciplinar e educar a mente de maneira que pensemos no sentido espiritual. De maneira que a nossa mente ela se fixe nas coisas espirituais. De modo que, mesmo fazendo os afazeres diários, a mente esteja conectada com o céu, pensando no céu, pensando nas coisas espirituais, conversando com Deus. Deves controlar teus pensamentos. Não será isso tarefa fácil. Não o conseguirás sem assíduo e mesmo árduo esforço. Cumpre-lhes controlar os pensamentos e as ações. Vocês têm de combater a vã imaginação. Talvez pensem que não pode haver pecado em permitir que os pensamentos sigam seu curso natural sem restrição. Não é assim, porém. Vocês são responsáveis diante de Deus pela condescendência com pensamentos vãos, pois das vãs imaginações surge a prática do pecado, e praticar realmente essas coisas em que a mente se tem demorado. Controlem os pensamentos, e ser-lhes-á mais fácil reger as ações. Neste precioso texto, Ellen White confirma o que nós já falamos. As nossas ações e a nossa obediência é um produto do pensamento. Pensamento e sentimento combinados constituem um caráter moral. De forma que os pensamentos vãos, os pensamentos sobre qualquer coisa, os pensamentos terrenos, eles continuam vindo em todos os momentos. E nós precisamos aprender a rejeitar esses pensamentos e alimentar os pensamentos sãos, os pensamentos saudáveis, os pensamentos edificantes, os pensamentos celestes. E isso vem com disciplina, irmãos. Não é fácil. Nós vamos ter dificuldades, mas Deus, Ele promete que em toda dificuldade Ele estará no nosso lado. E nós precisamos ter consciência dessa presença. Precisamos pedir, rogar, implorar, continuar pedindo ao longo do dia. Me dê a mente de Cristo. Me ajude a pensar nas coisas espirituais. Sempre que vier um pensamento e nós nos lembrarmos, olha, não devo pensar isso, então rejeitamos esses pensamentos. Foi assim com Cristo também. Ele teve um grande conflito espiritual lá no Getsêmani. O desejado diz que Satanás tentava soprar sobre ele pensamentos de incredulidade, tentando fazer com que Cristo olhasse toda a situação na pior esfera. Satanás tentava mostrar para Cristo, olha, os seus discípulos vão te negar, vão te trair. As pessoas, o povo judeu que foram escolhidos por você, te rejeitam. Inútil é este trabalho. Mas o Espírito de profecia diz que Jesus, ele repeliu esses pensamentos com todo o seu ser.
Não é fácil, irmãos, repelir os pensamentos vãos, mas é possível e Deus, Ele nos promete auxílio. Educai e disciplinai a mente, mediante o estudo, a observação e a reflexão. Então, como que nós passamos a disciplinar a mente? É através de, primeiro, estudo. E estudo do quê? Bom, primeiro, estudo do que nós estamos querendo fazer. Nós precisamos entender a nossa própria mente. Além disso, estudar aquilo que nós desejamos que a nossa mente se fixe. Se nós queremos fixar a nossa mente em coisas espirituais, nós precisamos estudar as coisas espirituais. Então, a disciplina da mente, ela vem através de, primeiro, estudo. Segundo, observação. Nós precisamos aprender a observar a nós mesmos, como é que acontece, como é que vêm os pensamentos vãos e como é que nós podemos agir contra esses pensamentos vãos. Nós precisamos aprender a ser observadores de tudo ao nosso redor. Assim era Jesus. E também reflexão. Nós precisamos aprender a refletir sobre as coisas. Eu convido os irmãos a fazer algo que eu tenho tentado fazer. Isso tem me ajudado muito a manter a minha mente nas coisas santas e espirituais no decorrer do dia a dia, na vida diária. Enquanto nós estivermos, que é o que nós já lemos, mas enquanto nós estivermos fazendo os nossos afazeres diários, seja no trabalho, seja os afazeres em casa ou qualquer outra coisa, tentemos pensar em algo e manter a mente nisso. Por exemplo, se nós estudamos a Bíblia logo de manhã, ou alguma coisa, um livro do Espírito de Profecia, uma meditação do Espírito de Profecia, tente ficar lembrando ao longo daquele dia, naquele texto, e relacionando aquele texto com outros pensamentos, ou então mesmo com os próprios afazeres diários, tentar relacionar os nossos afazeres com as coisas espirituais, com as coisas, com a linguagem bíblica, este tipo de coisa. Procurar desenvolver isso. Também algo interessante se fazer, que nos ajude a disciplinar a nossa mente, por exemplo, é fazer uma caminhada e, enquanto está caminhando, tentar controlar os pensamentos, estruturar os pensamentos, a pensar em algo e não fugir disso. Não permitir que os pensamentos se divaguem, não permitir que os pensamentos eles comecem a ir e passar na nossa mente sem o nosso controle. É muito interessante isso na caminhada. Quando nós pegamos essa prática, é muito interessante, ainda mais relacionando isso com as coisas espirituais. A prática de pensar e se manter nas coisas espirituais. Isso vem com prática, isso vem com disciplina. Olha este próximo texto. É porque há tão pouca cultura mental, tão pouca reflexão, que não há mais estabilidade entre as mulheres. Deixando a mente em estado de inação, apoiam-se em outros para, por elas, fazer o trabalho cerebral, planejar, refletir e lembrar. Algumas carecem de disciplinar a mente pelo exercício. Devem forçá-lo a pensar. Irmãos, por que nós não conseguimos controlar a nossa mente? E a consequência disso são as nossas ações. A consequência disso é uma vida de pecado. É uma vida de sempre cedendo à carne. É porque nós não conseguimos controlar a nossa mente. E agora, olha esse texto. Meditemos neste texto. O que ele diz? Quando a mente ela permanece num estado de inatividade, nós não colocamos ela para refletir sobre as coisas, para pensar sobre as coisas, nós não vamos controlar ela. Agora, quero fazer aqui uma meditação e um pensamento. Nós estamos nos acostumando a trabalhar bem pouco a nossa mente. E isso em si não é pecado, mas a falta de trabalho mental
ela se encaminha para o pecado. Agora vamos pensar. Quando nós vamos fazer uma conta, nós tentamos fazer mentalmente ou nós pegamos a calculadora? Quando nós vamos chegar a um lugar, o que nós temos nos acostumados a fazer? Alguém manda a localização e nós chegamos até aquele lugar. Nós queremos saber qual é o dia de hoje. Nós não buscamos pensar qual é o dia do mês que nós estamos. Nós olhamos o celular ou o calendário. Nós precisamos gravar algo na mente. Nós precisamos lembrar de alguma coisa mais à tarde. O que nós fazemos? Nós anotamos em alguma coisa ou no celular. Esta pequena ferramenta, ela tem contribuído muito para que nós não trabalhemos a nossa mente. E por favor, eu não quero que me entendam mal. Eu não estou dizendo que usar o GPS, usar o calendário, usar a calculadora é errado. Mas, irmãos, a falta de trabalho mental, isso faz com que nós não controlemos os nossos pensamentos. Precisamos aprender a colocar o nosso cérebro em atividade. Agora eu quero entrar na terceira medida prática para estimular a mente a se conectar com o céu. Nós precisamos estar em vigilância na absorção mental. Salomão diz: guarda com toda diligência o teu coração, a tua mente, porque dela procedem as fontes da vida. É constante empenho de Satanás conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Os prazeres do mundo, os cuidados, perplexidades e pesares da vida, as faltas alheias ou as nossas próprias faltas e imperfeições. Para uma destas coisas, ou todas elas, procurará ele distrair a atenção. Então, Satanás, ele quer nos distrair. Por quê? Porque quando nós não estamos conscientes da presença de Deus, o que acontece? Nós saímos do repouso. Lembrando do texto: minha presença irá contigo e encontrarás descanso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, Satanás, ele quer distrair. Ele quer distrair a nossa mente com as coisas do mundo, para que nós não estejamos conectados com o céu. As coisas temporais não devem absorver toda a nossa atenção ou ocupar a nossa mente, a ponto de nossos pensamentos estarem inteiramente concentrados na terra e no que é terreno. Ou seja, nós não podemos nos adentrar tanto em algo que toda a nossa mente esteja naquilo. Isso pode ser qualquer coisa, irmãos. Isso pode ser qualquer coisa. Às vezes, até um vídeo de uma pregação no celular, ela faz com que a gente esteja tão absorvido naquilo que alguém vem pedir alguma coisa e a gente já sente algo mal. E a gente já age mal. E mais uma vez eu falo deste instrumento. Embora ele seja muito bem usado para a pregação do Evangelho, eu penso que as mídias, elas devem ser usadas somente para isso. Para a pregação, para a edificação, para o crescimento. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para que estas coisas elas não nos absorvam tanto que nós passamos a estar desconectados com o céu. Irmãos, precisamos de muito cuidado. Como diz Salomão, coloca um guarda na tua cabeça, na tua mente, para tomar cuidado, para não passar no limite, para não se imergir tanto no que se está fazendo, ao ponto de se desconectar do céu. Portanto, analisemos aquilo que nos absorve, aquilo que nos tira a conexão
mental com o céu. E que nós possamos tirar essas coisas da nossa vida. Se é o celular que nos tira do céu, faça um jejum virtual. Faça o que for necessário, mas não perca a ligação com o céu. Muita paciência e espiritualidade se requerem para introduzir a religião bíblica na vida familiar e na oficina, suportar a tensão dos negócios do mundo e, todavia, conservar as vistas unicamente voltadas para a glória de Deus. Aí é que Jesus foi um auxiliador. Nunca estava tão cheio de cuidados do mundo que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima. Jovens, têm ouvido agudo para a música, e Satanás sabe que órgãos excitar, animar, absorver e encantar a mente, de modo que Cristo não seja desejado. Falta o anseio espiritual da alma em busca de conhecimento divino e de crescimento na graça. Olha só este texto. Satanás, ele sabe o que fazer para excitar, animar, absorver, encantar a mente. O que é mais prazeroso para nós? É nós pegarmos o celular e ver um sermão no celular ou ler a Bíblia? Ver as coisas no celular excita muito mais a mente. É interessante também que o texto ele falou sobre música. E tudo isso reflete no nosso sentimento e nos nossos pensamentos. A música, ela interfere no sentimento e no pensamento. E nós nos lembramos que pensamentos e sentimentos combinados constituem um caráter moral. O que nós ouvimos, ele vai influenciar o que nós pensamos. Portanto, nós precisamos colocar um guarda na nossa mente e estar atentos sobre todas as coisas. De modo que Satanás, não nos esquecemos disso, ele quer absorver a nossa mente para nos desconectar do céu. Quarta medida, reger os pensamentos de si. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O que Deus quer nos dar é alegria. Lembre-se que sentimento também constitui o caráter moral. As palavras que lhes dirigiu o Salvador foram cheias de esperança. Sabia que seriam assaltados pelo inimigo e que os ardis de Satanás são mais bem-sucedidos contra os que se acham deprimidos pelas dificuldades. Dirigiu-os, portanto, das coisas que se veem às que não se veem. Fê-los voltarem os pensamentos do exílio terrestre ao celeste lar. Então, quando nós estamos deprimidos pelas dificuldades, os ardis de Satanás, eles são mais facilmente aceitos. Nós caímos mais facilmente. Por isso que nós precisamos aprender a controlar os sentimentos. E isso advém de fixar a mente nas promessas de Deus, nas coisas espirituais. Nós precisamos aprender a ter o pensamento sobre nós mesmos, o pensamento de Deus sobre nós mesmos. E o que Deus pensa sobre nós? Pois eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós precisamos ter a mente de Cristo sobre nós mesmos. Cristo, Deus, Ele nos ama, Ele nos quer bem. E é pensar nessas coisas que vai nos auxiliar quando nós pecamos, quando nós estamos em dificuldades. Nós precisamos fazer o que Cristo tentou fazer com os apóstolos. Parar de pensar nas coisas terrestres, nas dificuldades terrestres e mover os nossos pensamentos para as coisas celestiais. Muitos que desejam viver para Deus são, por Satanás, muitas vezes levados a demorar o pensamento em suas próprias faltas e fraquezas. Assim fazendo, ele consegue separá-las de Cristo e obter
a vitória. Não devemos, irmãos, demorar os nossos pensamentos nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nas nossas quedas. Por quê? Porque isso nos separa de Cristo. Quando nós fazemos isso, nós passamos a olhar para o homem. E o segredo da vitória é olhar para Cristo. Precisamos aprender a voltar a mente para o que Cristo faz por nós e o que Ele fez por nós. Então nós precisamos aprender a reger os pensamentos nossos sobre nós mesmos. O Senhor fica decepcionado quando seu povo se estima como de pouco valor. Deseja que sua escolhida herança se avalie segundo o preço que Ele lhe deu. Deus a queria. Do contrário, não enviaria seu filho em tão dispendiosa missão de a redimir. Tem para eles uma utilidade e agrada-se muito quando lhe fazem os maiores pedidos, a fim de que lhe glorifiquem o nome. Podem esperar grandes coisas se têm fé em suas promessas. Deus, Ele não quer que nós nos consideremos de pouco valor. E além disso, gostaria de relacionar o pensamento sobre nós mesmos com a justiça pela fé. Nós já lemos, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Precisamos viver uma vida de paz, não uma vida de medo, de sempre estar cedendo ao pecado. Não, precisamos encontrar a paz e o repouso. Olha o que Paulo diz em Romanos 6. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando que nós devemos ter qual consideração sobre nós mesmos? Nós precisamos olhar para o espelho e dizer: eu estou morto para o pecado. Eu não vou mais ceder ao pecado, porque Cristo opera em mim. Então esse é o pensamento que nós devemos ter de nós mesmos. Como aquele texto que nós já lemos de 2 Coríntios. Olhando como em um espelho para a glória de Deus. Ou seja, olhando como em um espelho para Jesus, nós somos transformados. Vamos parar para pensar neste verso. Nós precisamos pegar o espelho e nós estamos vendo a nossa própria imagem. Mas nós devemos olhar como se estivéssemos vendo a imagem de Cristo. E dessa forma nós somos transformados por aquela imagem. Ou seja, nós precisamos acreditar que quem vive em nós não é nós. É Cristo, irmãos. Precisamos reger o pensamento de nós mesmos de modo a pensar que não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha ação não é minha ação, é a ação de Cristo. Deus habita no coração contrito e humilde. Deus habita em mim. Ele está comigo. Ele anda comigo. Eu olho para o espelho e eu não vejo Igor. Eu não vejo quem eu sou. Eu vejo Jesus Cristo. Por quê? Porque eu me considero morto de fato para o pecado, como disse o apóstolo Paulo. Eu creio de fato e eu penso que eu sou justo, porque eu creio. Percebem como isso é um trabalho mental? Escolhendo palavras que escolhem santidade. A boca fala o que está cheio o coração. Ou seja, a boca fala o que está cheio a mente. A boca, ela demonstra quais são os nossos pensamentos. Se são pensamentos apenas terrenos, o nosso palavreado ele será apenas terreno. Mas, se o nosso pensamento está conectado com o céu, então as nossas palavras serão santas. De forma que a boca mostra o que está na mente. No entanto, gostaria aqui de complementar uma frase. O coração se enche do que muito se fala a boca. Isso aqui é extremamente importante nós entendermos. A mente
ela se enche, o coração se enche do que muito fala a boca. De forma que a influência do coração e da boca é uma influência mútua. Um influencia o outro. O que eu estou querendo dizer é que o que nós falamos, o que nós reafirmamos com a palavra, com a boca, isso reflete nos nossos pensamentos. É uma lei da natureza que nossas ideias e sentimentos sejam animados e fortalecidos ao lhe darmos expressão. Ao passo que palavras exprimem pensamentos, é também verdade que estes seguem aquelas. Se exprimíssemos mais a nossa fé, mais nos regozijássemos nas bênçãos que sabemos possuir, a grande misericórdia e o amor de Deus, teríamos mais fé e maior alegria. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses: fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis. Ou seja, ser perfeito advém de nós fazermos tudo sem murmuração. Quando nós ficamos reclamando das coisas, falando palavras que não animam, mas somente traz desânimo e tristeza, isso de alguma forma retroage nos nossos pensamentos, na nossa mente, e faz com que as palavras elas se tornam reais. Uma mãe que sempre fala que o seu filho é desobediente, isso age na mente do filho. Uma pessoa que encara que vai pecar até o fim da vida, isso reage no seu pensamento. É por isso que Ellen White fala que aquele que não tem fé que Cristo pode livrar de pecar, não tem a fé que lhe garante a vida eterna. Por quê? Se nós não temos o pensamento que Cristo nos transforma totalmente, como nós vamos ser transformados totalmente? Lembrando que a fé é um ato mental, se os nossos pensamentos sobre nós mesmos é de uma pessoa que nunca vai mudar, como nós mudaremos? Mas voltando à questão da fala, o que nós falamos tem influência nos nossos pensamentos. Portanto, irmãos, a nossa palavra durante o dia deve ser de palavras de ânimo. Palavras, como diz o apóstolo Paulo, de edificação. Palavras de santificação. Palavras sobre os outros de regozijo, de alegria. As nossas palavras retroagem nos nossos pensamentos. Para finalizar, a sexta medida: manter harmonia físico-mental. Sobre Jesus a Bíblia diz: e o menino ia crescendo e fortalecendo-se em espírito, cheio de sabedoria. Neste pequeno verso mostra que Jesus ia crescendo e fortalecendo em espírito e sabedoria. O ser humano é constituído por 3 esferas: físico, mental e espiritual. E a Bíblia mostra que Jesus ele se desenvolvia de forma harmônica nessas 3 esferas. É porque é assim que é as coisas. Para nós atingirmos a semelhança com Cristo, nós precisamos estar desenvolvendo todas as esferas da vida: a física, a mental e a espiritual. Trabalhar de forma harmônica todas essas coisas. Então, para manter uma mente sã, nós precisamos manter o físico são. Diz o apóstolo Paulo: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Já vimos que ter fé e ter a mente de Cristo é ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo não tem prazer num templo sujo, num templo mal cuidado, num templo que não se faz manutenção. Não. Por isso, cuidar do nosso físico. E isso tem total ligação com a nossa mente. Se o nosso físico está bom, é mais provável da mente
conseguir estar sã e boa. E por consequência, a nossa espiritualidade também estar sã e boa. Todos os nossos hábitos, gostos e inclinações devem ser educados em harmonia com as leis da vida e da saúde. Dessa forma, podemos garantir as melhores condições físicas e teremos clareza mental para discernir entre o mal e o bom. Então, o que nós comemos, irmãos, eles afetam totalmente a nossa mente. E é por isso que nós, adventistas, nós trazemos a mensagem da saúde como sendo o braço direito da terceira mensagem angélica. Cristo, ele quer nos restaurar completamente. E muitos dos nossos hábitos são a causa de muitos pecados. Muitas coisas têm entorpecido a nossa mente e nos atrapalhado a espiritualidade. Portanto, nós precisamos perceber o que é que está atrapalhando. E aqui eu dou o meu testemunho em particular. Há um tempo atrás, Deus me mostrou que se eu quisesse subir num nível acima na espiritualidade, né, e na conexão com Deus, eu precisava deixar algo na alimentação. Não algo que seja pecado, mas eu precisava deixar isso. E durante muito tempo, irmãos, conhecendo essa mensagem de permanecer em Cristo e permanecer com a mente ligada a Deus, durante muito tempo eu tentava manter a mente e tentava disciplinar a mente e ia até um certo tempo, mas depois a mente se anuviava e eu me esquecia das coisas celestes. Me absorvia nos afazeres Mas quando veio essa mensagem de algo que eu precisava deixar para avançar a um nível superior, então quando eu diminuí aquilo, eu já vi uma diferença muito grande no meu trabalho, nos meus afazeres diários. Eu consegui perceber que a minha conexão mental com o céu, ela havia evoluído. Eu ainda estou num processo, mas percebi claramente que o que nós comemos influencia diretamente sobre a nossa mente. Irmão, se você sabe alguma coisa que precisa deixar na sua alimentação, ou alguma coisa das leis de saúde que você não faz, se você quer ter perfeição moral e total conexão com o céu, comece a fazer, ou então deixe este artigo de alimentação. É somente assim que nós vamos conseguir atingir a plenitude que Deus espera de nós, desenvolvendo harmonicamente a esfera física, mental e espiritual. Irmãos, como foi visto, a nossa mente, ela precisa ser guardada. A nossa mente precisa ser disciplinada. E aí que está a vitória. Ter vida eterna é ter a mente de Cristo. E Cristo, irmãos, Ele prometeu nos dar a sua mente. Ele prometeu escrever na nossa mente a sua lei, a sua vontade, a sua santidade. Ele prometeu, irmãos. E isso vai ser real quando nós crermos. Crermos não somente no momento que oramos, mas continuar crendo no decorrer do dia. Aceite a mente de Cristo. Peça essa mente diariamente. E Cristo, Ele é fiel para cumprir o que promete. Que todos fiquem na paz e na graça do amado Senhor Jesus Cristo. Amém.